As desigualdades sociais que existem no país, não é? O cidadão diz, olha, meu vizinho tem 3 geladeiras, eu queria uma só. O outro diz, ó, meu vizinho tem 3 televisores, eu queria um só. O outro tem 1000 metros quadrados, eu queria só 50 metros para eu construir a minha casa e viver com segurança e com dignidade. Então, as desigualdades sociais no país são resultantes da desigualdade de oportunidade, porque nós somos desiguais perante a lei. É por isso que eu prego a refundação da República, que é a mudança desse sistema corrupto de governo com o objetivo de plantar igualdade, oportunidade. Existe pobreza? Exatamente porque existe desigualdade de oportunidade. Quais são as medidas que o senhor teria para poder mudar essa questão da desigualdade social no Brasil? Na substituição desse sistema, nós começamos com a alteração da Constituição, e aí todas as reformas que dizem respeito a ajuste fiscal, quer dizer, o equilíbrio das contas públicas foram desarrumadas, a casa caiu, há uma anarquia na administração pública brasileira, há um caos, uma tragédia, então nós temos que fazer reformas. A reforma do Estado, reduzindo o tamanho, economizando, a reforma do Legislativo, reduzindo o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, menos políticos, mais economia, mais qualificação, acabar com essa relação de promiscuidade entre os poderes, acabar com os privilégios das autoridades, para melhorar o ambiente de negócios, principalmente com a reforma tributária, o combate à corrupção, a desburocratização, a simplificação, a regulação competente, a segurança jurídica, para que os investimentos retornem, gerando emprego, renda, receita pública. Temos que gerar 10 milhões de empregos nos próximos 4 anos, crescerem em média 5% ao ano, investir 22% do produto interno bruto em setores essenciais como segurança, saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento para o país. Senador, nos últimos anos, Minas ficou carente de investimentos da União, principalmente em infraestrutura, BR-381, metrô. Quais são suas propostas para o Estado nesse sentido? Na sua gestão, o Estado vai ser melhor contemplado do que foi nas outras gestões presidenciais? Olha, há quanto tempo nós ouvimos falar no metrô de Belo Horizonte e nada acontece. No Rodoanel, né, de Belo Horizonte, mas em compensação nós ouvimos a inauguração do metrô de Caracas, com dinheiro público do Brasil, através do BNDES, hidroelétrica na Venezuela, o Porto de Mariel em Cuba. Por que não usar os recursos do BNDES para construir o metrô de Belo Horizonte, o Rodoanel de Belo Horizonte? Por que não investir no Brasil com saneamento básico, recuperando o Rio Tietê, a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba? Por que não celebrar parcerias público-privadas alavancadas pelo BNDES, com o setor privado investindo vigorosamente para elevar os índices de investimento no país, chegando a 22% como nós desejamos, não é? Exatamente para aplicarmos em obras de infraestrutura que são fundamentais para elevarmos os índices de produtividade do país, melhorando a renda dos brasileiros, fugindo dessa armadilha da renda média e chegando à renda alta. É claro que é um processo, é claro que são etapas a serem superadas, mas isso começa agora, tem que começar agora com a refundação da República a partir de 1º de janeiro. Obrigada, senador. Tudo bem. As desigualdades sociais que existem no país, não é? O cidadão diz, olha, meu vizinho tem 3 geladeiras, eu queria uma só. O outro diz, ó, meu vizinho tem 3 televisores, eu queria um só. O outro tem 1000 metros quadrados, eu queria só 50 metros para eu construir a minha casa e viver com segurança e com dignidade. Então, as desigualdades sociais no país são resultantes da desigualdade de oportunidade, porque nós somos desiguais perante a lei. É por isso que eu prego a refundação da República, que é a mudança desse sistema corrupto de governo com o objetivo de plantar igualdade, oportunidade. Existe pobreza? Exatamente porque existe desigualdade de oportunidade. Quais são as medidas que o senhor teria para poder mudar essa questão da desigualdade social no Brasil? Na substituição desse sistema, nós começamos com a alteração da Constituição, e aí todas as reformas que dizem respeito a ajuste fiscal, quer dizer, o equilíbrio das contas públicas foram desarrumadas, a casa caiu,
há uma anarquia na administração pública brasileira, há um caos, uma tragédia, então nós temos que fazer reformas. A reforma do Estado, reduzindo o tamanho, economizando, a reforma do Legislativo, reduzindo o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, menos políticos, mais economia, mais qualificação, acabar com essa relação de promiscuidade entre os poderes, acabar com os privilégios das autoridades, para melhorar o ambiente de negócios, principalmente com a reforma tributária, o combate à corrupção, a desburocratização, a simplificação, a regulação competente, a segurança jurídica, para que os investimentos retornem, gerando emprego, renda, receita pública. Temos que gerar 10 milhões de empregos nos próximos 4 anos, crescerem em média 5% ao ano, investir 22% do produto interno bruto em setores essenciais como segurança, saúde, educação, infraestrutura, tecnologia, desenvolvimento para o país. Senador, nos últimos anos, Minas ficou carente de investimentos da União, principalmente em infraestrutura, BR-381, metrô. Quais são suas propostas para o Estado nesse sentido? Na sua gestão, o Estado vai ser melhor contemplado do que foi nas outras gestões presidenciais? Olha, há quanto tempo nós ouvimos falar no metrô de Belo Horizonte e nada acontece. No Rodoanel, né, de Belo Horizonte, mas em compensação nós ouvimos a inauguração do metrô de Caracas, com dinheiro público do Brasil, através do BNDES, hidroelétrica na Venezuela, o Porto de Mariel em Cuba. Por que não usar os recursos do BNDES para construir o metrô de Belo Horizonte, o Rodoanel de Belo Horizonte? Por que não investir no Brasil com saneamento básico, recuperando o Rio Tietê, a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba? Por que não celebrar parcerias público-privadas, alavancadas pelo BNDES, com o setor privado investindo vigorosamente para elevar os índices de investimento no país, chegando a 22% como nós desejamos, não é? Exatamente para aplicarmos em obras de infraestrutura que são fundamentais para elevarmos os índices de produtividade do país, melhorando a renda dos brasileiros, fugindo dessa armadilha da renda média e chegando à renda alta. É claro que é um processo, é claro que são etapas a serem superadas, mas isso começa agora, tem que começar agora com a refundação da República a partir de 1º de janeiro. Obrigada, senador. Tudo bem.